Esse é um pouquinho das nossas atividades nessa seara tão difícil que é evangelizar entre os militares. É um desafio, irmãos. É um campo missionário. É um campo missionário bem árduo. Mas Deus tem ido à frente, tem aberto caminho, tem aberto portas e muita gente tem sido salva dentro das Forças Armadas. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje é: os campos estão brancos. Abra, por gentileza, a palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículo 3 em diante. João 4, 3 em diante. Se for projetar aqui o texto, se tiver a versão NTLH, fica igual a nossa aqui. João 4, versículo 3 em diante. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui para a gente ganhar tempo. Maravilha. A palavra do Senhor disse: quando Jesus ficou sabendo disso, saiu de Judeia e foi para Galiléia, e no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Chegou a uma cidade chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó, que era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água, o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus lhe disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará para a vida eterna. Último versículo. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Quantos já conheciam esse trecho da Bíblia? A conversa de Jesus com a mulher samaritana. A gente pode inferir e aprender e aplicar tanta coisa aqui. Mas vamos ser específico aqui nesse primeiro momento dessa conversa de Jesus com essa mulher. E aplicando também para a nossa vida, a gente pode ver que aquela mulher, ela tinha sede. Ela não sabia direito do quê. Mas ela disse para Jesus: Jesus, então, me dá essa água. Isso que o Senhor está oferecendo, eu quero. Só que como ela ainda não tinha entendido direito que tipo de água Jesus estava oferecendo, ela diz: me dá dessa água, porque eu não vou precisar mais voltar aqui no poço. Ou seja, ela tinha uma sede espiritual, mas ela, como não sabia o que isso significava ainda, ela confundiu tudo. Ela achou que a água que Jesus podia dar faria ela não ter mais sede física. E por que isso é relevante para nós, 2000 anos depois praticamente? Porque o ser humano continua com essa mesma sede daquela mulher samaritana. As pessoas, quando não têm essa sede saciada por Cristo, elas vão tentar saciar de qualquer outra forma, para ficar mais fácil. Nós brasileiros somos muito intensos em tudo que a gente faz. Se é para torcer para futebol, a gente torce até as últimas consequências. Se é para gostar de samba, a gente, brasileiro, gosta até as últimas consequências. A sensualidade, enfim, o jeitinho brasileiro, em tudo a gente é intenso. É como se a gente não, falando agora de nação, é como se a nossa nação não canalizasse essa sede para o lugar certo e canaliza para qualquer outra coisa que não é Jesus. Sabe aquilo que a gente aprendeu quando a gente estava lá na escola bíblica? Que a gente tem um buraco no nosso coração, que é exatamente do tamanho de Jesus? É verdade isso. Quando essa sede do ser humano não é canalizada para Jesus, que pode saciar essa sede, o ser humano vai buscar se preencher de qualquer outra forma e de qualquer outra maneira. Quantos entendem isso? É o caso dessa mulher samaritana. Jesus ofereceu para ela uma água viva, ela não sabia ainda direito o que era isso no início da conversa. Ela pediu para ser saciada, mas achou que essa água viva era água de beber. A cabeça dela naquele primeiro momento estava uma confusão. E as pessoas da nossa geração também vivem essa confusão. Elas têm sede, todo ser humano tem sede, mas ele ainda não sabe como saciar essa sede. Ele vai tentar se preencher da maneira como ele acha que funciona. Eu tive uma experiência, irmãos, há 20 anos atrás, ou mais, 24, 25 anos atrás, que marcou minha vida no tocante a esse assunto.
Eu fui da Marinha, depois do Exército, agora da Aeronáutica. Eu passei pelas 3 forças. E na época que eu estava no Exército, recém-formado, sargento, novinho, 19 anos, fui servir na Amazônia. Servi em muitos lugares do Brasil. E quando eu estava lá na Amazônia, me deram 150 soldados para dar uma instrução de sobrevivência no meio da selva amazônica, bem isolado, bem distante de Manaus. Estava lá, eu no meio da selva, literalmente, com 150 soldados. Naquela instrução, eu pedi para eles montarem a rede de selva deles e dormirem, e eu falei assim para aqueles jovens. Eu falei, olha, vão dormir, montem a rede de selva de vocês, eu vou estar orando ali na fogueira. Foi só o que eu falei para eles. E realmente fui para a fogueira sozinho e fui orar. Daqui a pouco eu comecei a ouvir alguns passos, e quando eu abri o olho, estava 1, 2, 3 soldados, 4, 5, 10, 20. Os 150 soldados foram para lá orar comigo na fogueira, né? Ninguém chamou eles para ir orar, mas foram. E já que eles foram, então tá bom, né? Pedi para a gente dar as mãos e fizemos um grande círculo em volta da fogueira. Pedi para 3 ou 4 fazerem uma oração. Na minha cabeça, o meu planejamento era fazer uma oração de 5 minutos e botar eles de volta para dormir. Esses eram os meus planos. Oração rápida e dormir. Mas os planos de Deus, na grande maioria das vezes, são muito diferentes dos nossos planos. Enquanto um dos soldados estava orando, um outro, de repente, deu um grito. E o grito que ele deu foi tão grande que todo mundo se assustou, e aquele menino caiu, que ele quase cai de rosto na fogueira. E o grito dele era, Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados. E ele batia no peito e gritava, e ele estava ali quase na fogueira. E ele começou a confessar os seus pecados. E de repente um segundo soldado começou a fazer a mesma coisa. Um terceiro e um quarto. E logo eu já não estava mais no controle de nada. Essa é a melhor parte. Quando o Espírito Santo toma o controle e diz para a gente, sai de cena, é comigo. E naquele momento o Espírito Santo, eu não planejei nada daquilo. Não manipulei, eu só fiquei quieto. Tentei não atrapalhar o que o Espírito Santo estava fazendo naquele lugar. Aqueles jovens, eles mesmos começaram a se dobrar. Começaram eles mesmos a confessar os seus pecados. Começaram a pedir perdão a Deus. E eu comecei a perguntar, Senhor, o que eu faço? Eu era seminarista de 1º ano. E isso não ensinaram no seminário, pastor. O que se faz numa selva amazônica, de madrugada, numa fogueira, nem de perto. Eu não sabia o que fazer. Mas o Espírito Santo misericordioso trouxe ao meu coração, ofereça Jesus para eles. Foi a palavra que eu recebi. E naquele momento eu perguntei quantos queriam entregar a vida para Jesus. Eu não contei, mas foram vários. No dia seguinte me disseram que foram quase 50 jovens, que naquela selva amazônica, naquela madrugada, dobraram os joelhos e entregaram a vida para Jesus. E ali eu quebrei todos os protocolos que um sargento não podia quebrar. Eu abracei soldado, dei beijo de soldado, e a gente passou a madrugada inteira orando, louvando. E a parte mais sobrenatural para mim é que quando amanheceu o dia, porque ninguém dormiu, ninguém estava cansado. Eu estava preocupado de ser chamado a atenção pelos oficiais, porque ninguém dormiu, eles não conseguiriam fazer os exercícios no dia seguinte, que nada. Todo mundo fez tudo o que tinha que fazer. Era como se tivéssemos ficado a madrugada inteira dormindo. Naquele dia, o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Todas as pessoas, em todos os lugares, têm sede de Deus. Independente de onde a pessoa está, ela tem sede de Deus. Às vezes a gente acha que somente tem sede de Deus quem está lá longe da gente, mas a pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, lá na sua família, essa pessoa tem sede de Deus. Ela talvez não saiba como ser saciada, e ela vai tentar se saciar das formas mais esquisitas possíveis. Tem gente que acha que com drogas, com prostituição, com tudo que o mundo tem para oferecer, vai conseguir saciar a sua sede. Talvez consiga uma falsa saciedade de algumas horas. Mas quando passa, descobre que está mais sedento ainda. Sabe aquela pessoa que está com sede, em vez de beber água, bebe Coca-Cola? Né? Refrigera por alguns segundos, depois está com mais sede ainda. Assim são as pessoas que tentam saciar a sede de Jesus com outras coisas. Quantos entendem até aí? Aqui no capítulo 4, agora no versículo 25, olha que interessante essa parte da história. Versículo 25. A mulher respondeu para Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele tem de vir, eu sei disso. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Mas Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, sou o Messias. E naquele momento chegaram os seus discípulos, ficaram admirados porque ele estava conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou à mulher do que ela queria. E também não perguntaram a Jesus qual o motivo que ele estava falando com ela. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou para a cidade e disse para todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito, será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram até o lugar onde Jesus estava.
A primeira coisa que a gente pode pensar sobre esse trecho da Bíblia é que a mulher disse para Jesus: eu já ouvi falar sobre o Messias. Eu já aprendi na escola bíblica que quando o Messias vier, ele vai ensinar tudo que a gente precisa saber. 2000 anos se passaram e as pessoas continuam dizendo a mesma coisa. Eu conheço Jesus. Eu sou um cristão. Mas, na verdade, não sabem nada sobre Jesus. Pastor, de onde você tirou isso? Site do IBGE, 2022, último recenseamento. Explico. Sabe quantos porcentagem de cristãos que nós temos no país? Alguém tem ideia? Quantos por cento? O Estado é laico, mas as pessoas não são. Quantos por cento de cristãos nós temos no Brasil? Alguém tem ideia? Muito mais. Praticamente 90% do Brasil se declara cristão. Cristão católico, cristão evangélico ou alguma outra ramificação do cristianismo. Isso quer dizer, sabe o quê? Lá no seu trabalho, 9 a cada 10 pessoas dizem ser pequenos cristãos e discípulos de Cristo. No shopping, quando você está andando, 9 a cada 10 pessoas que estão ali dizem que são cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Então vamos pensar junto, irmãos. Se 9 a cada 10 pessoas realmente fossem cristãos, o nosso país teria todas as mazelas que tem? O que vocês acham? É óbvio que não. Não teríamos os índices alarmantes de feminicídios, de tráfico de drogas e de corrupção, e a lista de mazelas é quase que infinita. Ou seja, as pessoas da nossa geração não eram muito diferentes dessa mulher samaritana. Porque a mulher samaritana disse que já tinha ouvido falar sobre o Messias, mas ela não conhecia o Messias. O Messias estava na frente dela e até esse momento, mesmo ela tendo ouvido falar sobre o Messias, ela não conseguiu conectar o que estava acontecendo. Na nossa geração, no mundo inteiro, muitas pessoas já ouviram falar sobre Jesus. Uma quantidade enorme de pessoas diz que segue Jesus. Mas na prática, nós sabemos que isso não é uma verdade. E onde é que você entra nessa história? Fazendo o que os nossos jovens nos instruíram a fazer. Falando de Jesus porque você conhece Jesus. Quando você falar sobre Jesus com alguém, você não vai falar apenas porque você ouviu falar, mas porque você anda com Ele. Porque você foi transformado por Ele. Porque o sangue dele te purificou. Porque você era alguém pecador que vivia imerso no pecado e veio o sangue dele, te purificou, limpou, transformou e você tem seu testemunho para contar. Pastor, mas eu tenho que fazer 4 anos de teologia primeiro, eu tenho que me preparar. Não tem não, irmão. O seu testemunho já é uma pregação poderosa. Se você falar João 3,16, uma multidão de gente já vai ser salva por João 3,16. Então, grave esse versículo, pelo menos. Ou seja, você não precisa ser um grande estudioso. Seja, sim, mas não precisa antes disso. Para poder falar de Jesus, fale o que Ele fez na sua vida. E isso já vai transformar uma multidão de pessoas. Quantos acreditam nisso? Essa mulher samaritana, ela, quando teve esse encontro com Cristo ali, os discípulos não entenderam nada no primeiro momento, né? É a soberania de Deus agindo, e quando a soberania de Deus age, na maioria das vezes a gente não entende nada. Jesus tinha que passar por Samaria, ele tinha que encontrar aquela mulher. Os discípulos não estavam entendendo aquele plano. O interessante é que quando aquela mulher samaritana teve aquele encontro com Cristo, ela parou tudo que ela estava fazendo. Ela estava ali pegando água, ela tinha todo um planejamento, ela largou tudo, saiu correndo e se tornou, há 5 minutos atrás, ela era uma mulher mal falada, ela já tinha tido 5 maridos, o 5º não era nem marido, estava só juntado, era uma mulher que era uma confusão só, 5 minutos antes. 5 minutos depois do encontro com Jesus, ela já era evangelista, missionária. Ela foi até o lugar da família dela, dos amigos dela, e usou uma estratégia sensacional de evangelismo. Ela disse, eu encontrei alguém que fala tudo que eu vivo. Isso aí já desperta um monte de gente. E aí ela usou um gancho e ainda disse mais assim, será que ele não é o Messias? Jogou e saiu. Ainda usou a curiosidade. Deu certo, porque o vilarejo todinho foi atrás dela ver o que ela estava falando. Ou seja, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, a vida é transformada automaticamente, irmãos. Pastor, tudo muda na minha vida, ou seja, todas as minhas batalhas serão vencidas? É óbvio que não, irmãos. A gente tem um processo de amadurecimento. A gente, como nazareno, eu sou nazareno desde criança, raiz, né? Ou seja, a gente aprende que a santificação é um ato, é um batismo com o Espírito Santo que transforma a nossa vida, amém? Mas nós também temos um amadurecimento. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a metanoia,
Aquele caminho que a gente andava, a gente dá meia volta, volver e começa a caminhar completamente no outro caminho. Foi o que aconteceu com ela. E às vezes, nós, cristãos, que tivemos um encontro com Jesus, a gente se habitua a não falar de Jesus para ninguém, achando que isso aí é coisa para o pastor fazer, que é coisa para os pregadores das redes sociais fazer, é coisa para qualquer outra pessoa fazer, menos para você. Quando, na verdade, é só para você fazer. Não tem como você ser um cristão e não falar do amor de Cristo aonde Deus te colocou. A gente falou sobre missão, né? Que é ir, ajoelhar e orar, e abençoar, enviar, ofertar. Amém? A gente acha que missionário é só para alguns iluminados. A gente sabe sim que temos, e a gente vai orar por isso no final, sobre o chamado missionário, mas tem aqueles que vão e tem aqueles que são missionários aqui. Aqueles que precisam ser missionários lá no seu local de trabalho. A minha mãe foi missionária de ir transcultural. Ela fez Jocum, fez ETED e foi para Cabo Verde, na África. Quando eu tinha 14 anos, meus pais são separados, eu fiquei morando com a minha avó e na época eu não entendia. Eu fiquei, nos primeiros anos em que ela estava lá, eu fiquei em conflito, porque eu dizia, por que a minha mãe foi e me deixou aqui? Por que ela ama mais a Deus do que a mim? Era o conflito. Hoje eu olho para trás e digo, que bom que a minha mãe foi. E que me mostrou que mais importante é cuidar das coisas de Deus. E eu não fiquei desamparado em nenhum momento sequer. Minha mãe atravessou o mundo, foi lá pregar o evangelho. E isso abençoou o meu coração. Mas talvez você não vá fazer isso, ou vá. Se você não for, seja um missionário no seu local de trabalho. Seja o seu missionário na sua rua, na sua escola, na sua faculdade, no seu quartel, no seu trabalho, aonde Deus colocar você. Nós precisamos, irmãos, aprender com o exemplo dessa mulher samaritana. A gente talvez não leva a Cristo porque a gente não se sente tão ousado para isso, mas a gente tem que lembrar que o transformar o coração de pessoas não cabe a nós. O seu papel é ser como o semeador, que sai semeando. Quem vai transformar e mudar o coração não é você, é o Espírito Santo de Deus. Entendem isso? Às vezes a gente quer trazer algo para nós que não é nossa função. Não é nossa função transformar o coração de ninguém. A nossa função é semear a palavra. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmãos? É o Espírito Santo. Tive uma outra experiência, muitos anos atrás. Estava em casa de férias, morava em Manaus nessa época, mas estava no Rio de férias, lendo a palavra e comecei a ler sobre apostasia. E eu, então vamos ler sobre apostasia. Foi o que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Enquanto eu orava sobre aquilo, o Espírito Santo, de maneira muito clara, trouxe ao meu coração a memória de uma jovem que cresceu comigo na igreja. O pastor Fábio com certeza lembra. Enfim, essa jovem cresceu comigo, mas estava desviada e o Espírito Santo trouxe ao meu coração naquela hora. Vá até a casa dela agora. E essa palavra sobre apostasia, vai lá e fale. E eu fiquei num conflito, na época eu estava na casa da minha avó, em Catiribangu. Alguém sabe onde é Catiribangu? Não é fácil não, irmãos, né? Eu estava lá no Catiribangu, para sair de lá tem que pegar carona no caminhão de lixo. Literalmente, vários anos da minha vida eu pegava carona no caminhão de lixo. E essa menina morava em Ricardo de Albuquerque, que era, enfim, longe, né? Cheguei, fiz toda aquela mão, cheguei na porta da casa dela, bati ali com a Bíblia na mão, e de repente, quando a porta se abriu, veio um homem muito maior do que eu, sem camisa, todo musculoso, só de short, e diz, o que você quer? Eu queria falar com a sua esposa. Todo sem jeito, ele olhou assim para mim, como se estivesse dizendo, tá maluco, né? E aí ela ouviu a minha voz, ela, Claudinho e tal, né? E eu, com medo do cara, se eu sou grande, imagina o cara era muito maior do que eu. Eu entrei na casa deles, sentei meio que virado para essa minha amiga, ele aqui assim, só me olhando, né? Aquele olhar de fuzilamento. Nem botar a camisa ele botou, ficou lá. E eu falando para ela, né? Falei, olha, estava em casa preparando a palavra e Deus mandou te dar essa palavra e eu sei que você está distante da casa de Deus e tal. E trouxe uma palavra de arrependimento para aquela jovem. E quando eu acabei de falar, ela agradeceu, mas eu não senti nada assim de nenhum tipo de arrependimento ou vontade de voltar para a casa de Deus. Eu falei, então tá bom, posso orar por você? Posso. Ela, aparentemente indiferente. Fechamos os olhos, e eu deixei o cara aqui, nem olhava para ele, né? Só que eu e ela, eu orando, Senhor, tal, trabalha, tal. E de repente eu comecei a ouvir aquele fungado, né? Eu abri um olhinho, não era minha amiga. Aí quando eu olhei para o lado, quem era? Era o grandão sem camisa lá, todo musculoso.
E ele começou a chorar de soluçar. E ele chorava muito, chorava muito, chorava muito. E no final da oração ele disse: eu quero voltar para Jesus, eu estou distante do caminho de Deus. E ele veio e me abraçou, todo suado. E de repente ele, mãe, chamou a mãe, daqui a pouco veio mãe, daqui a pouco veio irmã, veio todo mundo. E aí eu tive que fazer oração com todo mundo. E foi ali um mover de Deus dentro daquela casa. Eu achei que era para aquela menina, mas Deus já tinha um plano completamente diferente ali para todo mundo. Esse menino realmente se converteu, foi para Projeto Vida Nova de Irajá, lá em Nilópolis, se tornou um diácono, se tornou um homem de Deus e realmente teve a vida transformada. Eu estou contando isso para você porque é o seguinte: às vezes Deus nos manda fazer coisas que você vai precisar ser ousado. E se você não tiver coragem de obedecer, talvez uma vida deixe de ser salva porque você desobedeceu a Deus. Então, quando Deus te mandar fazer algumas coisas que você não entende, faça. Porque na grande maioria das vezes nós não vamos entender os planos de Deus. Como diz a palavra do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? É uma pergunta retórica que a resposta é obviamente ninguém. Então, se Deus te mandar fazer algo, faça. Esse encontro que Jesus tinha com a samaritana, os discípulos não estavam entendendo, ninguém estava entendendo nada, mas Jesus estava plenamente no controle de tudo que estava acontecendo. Quantos entendem isso? Olha o resultado dessa história, aqui no versículo 39. João 4,39 é o resultado dessa conversa. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher lhe tinha dito: ele me disse tudo quanto tenho feito. Mas quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, eles pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos de fato que ele é o Salvador do mundo. Para mim, esse final da história ele é sensacional, e nem é o final, caminhando para o final da história. Porque eles falaram para a mulher em outras palavras: obrigado, você nos apresentou Jesus, mas agora sai de cena, porque agora a gente quer só Jesus. A gente está ouvindo diretamente dele. E talvez aquela mulher poderia se sentir, como a gente diz nas Forças Armadas, bypassada, colocada de lado, mas não, pelo contrário. Que bom que por causa delas, aquelas pessoas conheceram Jesus e agora eles estavam diretamente se relacionando com Jesus. E como é que isso se aplica para nós? Irmãos, que alegria vai ser quando aquela pessoa que você pregou, orou, discipulou, chegar um momento que ela não vai precisar mais de você. Ela mesma já vai estar discipulando outras pessoas, ela mesma já vai estar pregando para outras pessoas, ela vai ficar com o carinho que teve por você ter levado a palavra dela, mas ela vai entender que não é sobre você, e é sobre ele. Em outras palavras, se o seu nome não aparecer, se não lembrarem do seu nome, se não lembrarem que foi através do seu ministério, se não lembrarem a pregação que você fez, mas se ainda assim tiverem um encontro com Jesus através de você, então tudo valeu a pena, porque nada é sobre você, tudo é sobre ele. Os novos discípulos não são seus, são dele. Os novos filhos não são seus, são de Deus. Então aquela samaritana falou de Jesus, aqueles homens creram, ela saiu de cena e ainda assim, tudo certo. Faça isso também. Seja alguém que ao pregar, ao falar de Jesus, não queira uma pontinha de glória para você. Não queira que seu nome esteja ali gravado no coração daquelas pessoas. Não, tem que ser o nome de Jesus gravado para sempre no coração daquelas pessoas. Não sei se vocês viram aqui no vídeo, lá os ribeirinhos, povo que eu amo com todo o meu coração. 15 anos da minha vida eu trabalhei na região norte e trabalhei com muitos ribeirinhos. Como eu amo meus irmãos ribeirinhos. Eu tenho certeza que muitos deles não lembram o meu nome, não lembram o meu rosto, não lembram do nosso ministério, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor foi plantada naquele lugar. Fomos em mais de 30 ilhas. E você acha muito? Não é não. Só no Pará são mais de 7.000 ilhas. Eu fui só em 30. É praticamente nada. E eu tenho certeza que ali, onde a palavra do Senhor foi plantada, muitas vidas se converteram e foram abençoadas. Vão lembrar de mim? Não importa. Que se lembrem que Jesus foi pregado naquele lugar. Amém, irmãos? Jesus, quando falou com aquela mulher samaritana, ele quebrou pelo menos 3 regras sociais muito importantes. A primeira foi que um homem do Oriente Médio jamais falaria com uma mulher em público.
Já começa por aí. Jesus ignorou essa regra e foi falar com aquela mulher. A segunda coisa é que judeus não falavam com os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos tinham traído a fé, casando-se com estrangeiros e adorando falsos deuses. Então o judeu olhava o samaritano de lado. Pois bem, foi com uma samaritana que Jesus foi falar. E quando Jesus contou a história do bom samaritano, não foi à toa que Jesus colocou o samaritano na história como aquele que amou o próximo, né? Para quebrar paradigma. Jesus fazia isso. E a terceira coisa que Jesus fez é que nenhum homem respeitável falaria com uma mulher de má reputação. 3 coisas Jesus fez em apenas uma conversa. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Nenhuma regra social, política, espiritual pode nos impedir de falar de Jesus para qualquer pessoa. Às vezes alguém vai dizer para você assim, nem perde o seu tempo falando com aquela pessoa. Aquela pessoa já está com o coração muito fechado, aquela pessoa não gosta de evangélico, aquela pessoa não vai te ouvir. Não deixa nenhuma barreira pré-existente te impedir de falar de Jesus e de pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa, porque Deus pode te surpreender. Jesus, ao falar com aquela mulher, quebrou todas aquelas regras. E quando você for falar de Jesus, não escolha os mais fáceis para falar. Fala com quem Jesus mandar você falar. A Bíblia diz que se a gente amar os nossos amigos, não tem, né? Galardão nenhum nisso. O que Jesus nos desafia é amar os nossos inimigos, é pregar para aqueles que nos perseguem, é falar bem de quem fala mal da gente, é estar no meio de pessoas que você acha que são pessoas difíceis. Confessando pecado, irmãos, como eu cresci na igreja desde pequenininho, o pastor Luiz Carlos foi meu professor de escola bíblica quando eu era adolescente, né? Um pouquinho tempo atrás, né? Cresci na igreja, e por crescer na igreja, eu me acostumei e me habituei com esse ambiente aqui, com um ambiente de pessoas que creem em Cristo, pessoas saudáveis, pessoas do bem. E eu, querendo ou não, na minha adolescência, eu me mantive muito longe das pessoas que não queriam saber de Deus. No meu coração não existia soberba no sentido de me achar melhor do que elas. Não existia isso. Mas existia uma nítida separação, porque até aquele momento eu não tinha conseguido entender que santidade é separação do pecado e não separação de pessoas. João capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas, quem lembra? Que os livre do mal. Em outras palavras, Pai, deixa os discípulos no meio do povo. Eles são sal, eles têm que estar no meio para salgar. Agora, guarda-os de se deteriorarem pelo pecado. Então, por causa disso, o Espírito Santo foi me ensinando que a verdadeira santidade não é se separar de pessoas, é se separar do pecado. E por isso o Senhor foi começando a trazer ao meu coração a necessidade de pregar o Evangelho para pessoas diferentes de mim. Pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu tive de crescer na casa do Senhor. E talvez aplicando, irmão, para a sua vida, tem pessoas que são muito diferentes de você. E que você tem muita dificuldade de estar perto dessas pessoas. Pois bem, é para essas pessoas que você precisa falar de Jesus para elas. Mas, pastor, é difícil, a gente pensa muito diferente, né? Eu sou direita, ele é esquerda, eu sou direita, ele pensa isso, eu penso... Irmão, nenhuma regra social, política ou espiritual pode te impedir de falar de Jesus para quem quer que seja. Concordamos nisso? Se você concorda, então prepare. Que Deus vai começar a colocar umas pessoas difíceis no teu caminho. Pessoa fácil é mole, irmão. Se você ora pedindo a Deus paciência, então Ele vai colocar você em situações que você precisa exercer paciência. Se você fala, Senhor, faz de mim um evangelista, um missionário. Pois bem, prepara o lombo, que Ele vai colocar pessoas difíceis para que você possa falar do amor dEle. É assim que funciona. Aqui no versículo 31, João 4, 31, a palavra diz... Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, como alguma coisa. Jesus respondeu, o que eu tenho para comer é uma comida que vocês ainda não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns para os outros, será que alguém trouxe comida para ele? Mas Jesus respondeu, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer que daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Os campos estão prontos, os campos estão brancos. A gente não precisa esperar condições favoráveis para colher vidas para o Senhor. Porque as condições favoráveis são ter pessoas sedentas por Deus.
Às vezes, irmãos, a gente fica achando que Deus tem que preparar todo um plano, toda uma forma facilitada para a gente conseguir, então, estar disponível para ser usado por Ele. Não é assim que funciona. Ele quer usar você nos locais mais difíceis. Vocês viram aqui qual foi o pedido de oração? Olha que interessante. O pedido de oração não era por livramento. O pedido de oração era por força para resistir à perseguição. Isso é muito forte. Ou seja, vai ter que passar por isso. Eu morei 7 anos no Rio Grande do Sul. Tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? Deixa eu ver se eu posso falar mal, não posso não. Minha filha é gaúcha, né? Então, no Rio Grande do Sul, irmãos, algumas coisas são mais difíceis. Pregar o evangelho lá é bem mais desafiador. Vou trazer uma informação que eu tenho certeza que a maioria não sabia. Vocês sabem qual é o estado onde tem maior religião de matriz africana, voodoo, quimbanda, umbanda? Qual o estado que vocês acham que é? Bahia? Rio Grande do Sul. A cidade com mais religiões de matriz africana é uma cidade chamada Alvorada, Rio Grande do Sul. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu cheguei lá novinho, 24, 25 anos, né? Cheio de energia, né? Porque eu acho que eu era presidente nacional, não distrital, de JNI e tal, cheio das ideias, né? Peguei os jovens, botei para a rua, vamos evangelizar de porta em porta, né? Carioca da Baixada, raiz, né? A gente aprendeu isso, né? Sair batendo na porta dos outros. E quando eu batia lá naquele frio na porta dos outros, o pessoal abria só o vinho, aí já via, é crente? Já fechava. Eu falei, puxa, mas deixa eu falar pelo menos, né? Não deixava nem eu falar. E eu fui vendo que ali era difícil. E no começo o meu coração começou a se fechar um pouco, e eu comecei a falar para o Senhor, Jesus, aqui não dá para pregar não. Aqui é muito difícil. E o Espírito Santo trabalhou no meu coração e disse, pois bem, é aí que eu preciso que você esteja. Você tem que estar aí. É justamente porque é difícil que eu quero que você esteja aí. E o Senhor foi começando a dar outras estratégias. E você vai achar que é invenção minha, mas não é. Eu passei lá 7 anos. Durante os 2 primeiros anos, eu não olhava para aquele negócio de chimarrão e eu dizia, estou fora. Que negócio ruim. Ainda mais que todo mundo bota a boca naquele negócio, né? Eu falei, eu não vou tomar isso nunca. Enquanto eu não tomei o chimarrão, as pessoas não ouviram o que eu tinha para dizer. Quando eu entrei na roda de chimarrão, tudo mudou radicalmente. De repente, o pessoal começou a ouvir o que eu tinha para dizer. Começou a dizer, fala mais, pastor, né? E eu falei, rapaz, eu precisava tomar, eu perdi 2 anos sem tomar chimarrão. Porque depois que eu comecei a tomar o chimarrão, pronto, aí tudo ficou mais fácil. Missionário é isso, você tem que se adaptar à cultura. Ué, se a cultura é o chimarrão que todo mundo bota a boca, você tem que tomar o chimarrão também, ora, senão você não vai conseguir entrar. E ali o Senhor me ensinou que não existe lugar difícil para Deus, existe lugar difícil para homens. Mas para Deus nada é impossível e não existe lugar difíceis para Ele. Voltando um pouquinho aqui em Mateus capítulo 9, não vou me estender muito, prometo. Mateus 9, volte um pouquinho, versículo 10 a 13. Mateus 9, 10 a 13, a palavra diz assim, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus. Alguns fariseus viram isso e perguntaram, por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim quem? Os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Às vezes as pessoas acusam a igreja e dizem, na igreja tem gente errada. Na igreja tem gente que faz coisa errada. E quando alguém vem com esse papo para mim, eu digo, claro, a igreja é ajuntamento de pessoas, e onde tem pessoa, vai ter erro, vai ter problema, vai ter pecado que precisa ser tratado. Eu costumo dizer o seguinte, se um dia você achar uma igreja perfeita, não entra, porque na hora que você entrar, você acabou de estragar a perfeição da igreja. Ou seja, igreja é feita de gente, e gente tem problema. Tem uns que tem problema grandão, outros problemas menores. Olha que interessante, vê se você já tinha pensado nisso. Nas igrejas do mundo inteiro, existem 3 tipos de pessoa. Só deveriam existir 2, mas existem 3. Eu explico. O primeiro tipo de pessoa são os neófitos.
O que significa neófito? Novo na fé. É aquele que teve um encontro com a palavra, igual a samaritana, teve um encontro com Jesus, está no primeiro amor, foi batizado, é voluntário para tudo. Pastor, você tem que varrer a igreja, você tem que lavar a igreja, lavar a banheira, você tem que evangelizar. É voluntário para tudo. Como é lindo ver gente assim, né? Pena que com o tempo, né, alguns vão deixando esse ardor, esse fervor, né, diminuir. Mas toda igreja tem os novos na fé. E toda igreja sadia tem os maduros na fé. Aqueles que começaram como neófitos estão amadurecendo e agora não apenas precisam ser servidos, mas agora eles servem. Isso é a igreja top. O pecado criou um terceiro tipo de pessoa. E o apóstolo Paulo chama esse terceiro tipo de pessoa de cristãos carnais. É o apóstolo Paulo que fala, só estou replicando. Os cristãos carnais são aqueles que começaram bem, neófitos, novos na fé. Só que em vez de chegarem ao amadurecimento, eles pararam aonde? No meio do caminho. E aí, os cristãos carnais, por que cristãos carnais? Porque são seguidores de Cristo, frequentam a igreja, acreditam em Jesus, canta, prega, oferta, mas o coração não foi completamente transformado e não amadureceu. E em vez de estar servindo as pessoas, ainda precisa o tempo todo ser servido. Precisa o tempo todo de ajuda do pastor, do líder, do discípulo, quando na verdade ele mesmo já precisava estar lá na frente, servindo muitas outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, isso é igreja. Igreja é isso. E nós estamos numa geração onde muitas pessoas, o índice está crescendo, o gráfico está assim, ó. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver. O índice de pessoas que são chamados de desigrejados. São os caras que gostam da Bíblia, gostam de Jesus, gostam de Deus, mas odeiam a igreja. Como é isso? Como é que você vai odiar o que Jesus ama? Como é que você vai deixar de amar aquilo que Jesus ama tanto que deu sua própria vida? Não tem como você não amar Jesus e não amar a sua igreja, a sua noiva. Mas o que você precisa entender é que igreja é feita de pessoas. E pessoas têm problemas e desajustes que vão ser tratados e trabalhados. Então, quando alguém não quiser saber de igreja, sugiro você, talvez, usar esse argumento. Você não pode deixar de amar aquilo que Jesus ama. Jesus ama a igreja, por isso que nós somos a igreja, por isso que nós estamos na igreja, por isso que nós estamos juntos construindo a igreja, porque Jesus ama a igreja. Jesus não veio para as pessoas perfeitas, ele veio para os doentes, ele veio para nós. O seu sangue nos curou, o seu sangue nos purificou. E além de nós, há uma geração toda que precisa do sangue de Jesus. Há uma geração inteira que precisa ser saciada da água viva que só Jesus pode dar. Quantos entendem isso? Nesse caso da samaritana, o próprio Jesus ofereceu essa água viva para ela. Hoje, somos nós que fomos comissionados por Ele para oferecer essa água viva para as nossas gerações. Há pessoas no mundo inteiro sedentas por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai despertar, está despertando e vai despertar ainda mais jovens, homens e mulheres aqui, para serem essas pessoas que vão levar essa água viva para os sedentos que estão ao nosso redor. Quantos são esses que querem dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos aqui, Senhor, usa a nossa vida. E por último, versículo 35 ou 38, para nós terminarmos. Mateus 9, versículo 35. Jesus andava visitando as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidades e doenças graves. E quando Jesus viu a multidão, ele ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Eu queria que nós lêssemos juntos, volta mais um versículo ali, metade do versículo 37. Vamos ler junto a parte da colheita, vamos lá? A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para realizarem essa colheita. O trabalho de evangelização, irmãos, o trabalho de missões é infinito. Ele não para nunca. Sempre vai ter alguém precisando ouvir sobre Jesus. Sempre. Nunca vai ter um estágio onde você chega e diz, uau,
completei o número de almas que eu tinha que pregar. Não tem isso, irmãos. A caminhada com Cristo não é um ponto de chegada, mas é uma estrada e uma trilha por onde você anda a vida inteira sem parar. Jesus disse, o trabalho é gigante, mas poucos são os trabalhadores. E Ele mesmo dá a solução. Orem ao dono da seara para que Ele envie mais trabalhadores. Fazendo uma conexão com Isaías 6, quando o próprio Deus faz uma pergunta retórica. É como se Ele tivesse dito para Isaías, Isaías, você viu as coisas, né? Pois é. Quem será que eu vou enviar? Quem será que há de ir por nós? Hein, Isaías? E a resposta de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me a mim. O pleonasmo mais bonito da Bíblia, né? Ou seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu confirmo e reconfirmo que eu estou à disposição do Senhor. Os anos se passaram e o Senhor Deus continua fazendo essa mesma pergunta. Quem há de ir por mim? Quem há de ir para os campos brancos, colher vidas para mim? Quem há de dedicar a sua vida, não para juntar e acumular coisas nessa terra, não para juntar tesouros nessa terra, mas para juntar tesouros no céu? Quais são aqueles que vão dedicar a sua vida, a sua existência, para juntar tesouros no céu e ganhar vidas para mim? E não para simplesmente querer trocar de celular, comprar um carro novo, ter uma melhor casa, ter a melhor roupa de marca, porque tudo isso, irmãos, são as frivolidades da vida, são coisas frívolas que vão passar. Você nunca vai conseguir ter o último celular, nunca. Se você comprar o 17, vai vender um rim, compra o 17, já tem o 18, você não consegue. Você nunca vai conseguir ter a melhor casa, o melhor carro, você nunca vai conseguir ter as roupas mais bonitas. Mas a televisão te ensina que o objetivo da sua vida é você trabalhar muito, é você estudar muito, é você ser um grande empresário para poder comprar muitas coisas. E aí vem Jesus e diz o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é de graça, a cruz não se compra com dinheiro. E muitas pessoas vivem para acumular bens e não entenderam ainda que os tesouros que devem ser ajuntados são aonde, irmãos? No céu. Quantos entendem essa palavra? Eu queria que nós orássemos por isso. Pessoal do louvor, teclado, violão. Eu queria fazer 2 orações nessa noite. A primeira oração que eu queria fazer é se você sente no seu coração que você tem um chamado missionário. Como eu falei, todos nós somos missionários aonde Deus nos colocar, ok? É verdade isso? Profundo. Mas a Bíblia diz também que Deus chamou uns para pastores, mestres, apóstolos, doutores e missionários também. Pessoas que vão dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei para onde o Senhor vai me enviar, mas eu quero ir. Eu não sei quais são os teus planos para a minha vida, mas eu quero estar dentro deles. Eu não sei o que o Senhor planejou ainda, mas eu quero. Ah, como eu quero. Eu não quero viver uma vida simplesmente vendo o tempo passar. Eu não quero ser mais um que vive uma vida apenas para acumular coisas. Não, não quero. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser tudo que o Senhor planejou para mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. A segunda oração que eu quero fazer é com aqueles que querem assumir o compromisso. Não comigo, não com os pastores, mas com o próprio Deus. De dizer, Senhor, me leva, me usa, abre a minha boca. Não deixa a minha boca ficar parada, mas eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Lá no meu trabalho, lá na minha escola. Eu não aceito mais ser um crente 007 na minha escola, não aceito mais. Talvez tenhamos jovens aqui que vão tomar uma postura radical de amanhã, quando chegarem na escola, sem ser forçado, de maneira natural. As pessoas vão começar a ver um brilho diferente na sua vida. Não precisa forçar, não precisa usar o evangeliquez, não. O efeito é contrário quando você faz isso. Mas quando você decide dizer, Senhor, eu quero revolucionar a minha escola, eu quero revolucionar lá onde o Senhor me colocou, eu quero estar incendiado lá na minha escola. John Wesley disse, dê-me 100 homens e eu vou incendiar o mundo. Parece que não achamos ainda esses 100 homens, essas 100 pessoas.
Mas talvez alguns desses 100 estejam aqui hoje, nessa noite. E talvez você vai dizer para o Senhor: Senhor, chega de ser mais um. Chega de ver meu local de trabalho, da escola, da minha família, na minha rua, minha casa, do mesmo jeito. Eu vou me posicionar. Eu vou começar a colher essas vidas que estão nesse campo branco. Eu não vou estar mais da mesma forma. Eu quero assumir um compromisso contigo, de dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual é o final dessa história? Da mulher samaritana? A transformação dela foi tão radical que ela se transformou na primeira missionária de Samaria. Anos depois, o diácono Filipe chega para pregar lá. E quando ele chega para pregar, sabe o que acontece? Já está pregado. Por quê? Porque essa mulher samaritana já começou aquela obra de evangelização naquele lugar. Mas como o trabalho é infinito, ainda tinha muita coisa para o Filipe fazer. Mas aquela mulher, de mulher mal falada, mulher dos 5 homens, mulher que ninguém gostava, quando teve o encontro com Jesus, foi completamente transformada e se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu tenho tanto problema, minha família é cheia de problema, eu tenho muitas coisas para resolver primeiro. Irmão, sempre vai ter coisa para resolver primeiro, sempre. E se você esperar resolver todos os problemas da sua vida primeiro, antes de se tornar um instrumento poderoso na mão de Deus, você vai morrer e não vai conseguir. Porque enquanto você vai servindo ao Senhor, Ele vai te transformando. Enquanto você vai pregando, Ele vai te purificando. Enquanto você vai fazendo, Ele vai cuidando das suas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão o quê, irmãos? Acrescentadas. Não é você que vai adquirir, é o Senhor que vai acrescentar. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quantos entendem essa palavra? Vamos ficar de pé? Hoje é um culto de missões, um culto para despertar você como missionário, despertar você como evangelista. É essa noite, não é amanhã, é hoje. E eu quero convidar aqueles que querem tomar essa decisão de ser um missionário, aqueles que querem dizer sim ao chamado missionário de Jesus, e dizer: Senhor, eu não quero deixar ver a minha vida passar, eu quero ser usado por Ti. E eu quero convidar aqueles também que vão fazer um pacto com Cristo nessa noite, de serem a resposta dEle para essa geração. Pessoas que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, que vão fazer esse pacto com o Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Pessoas que nessa noite querem dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Fez meu olhar sempre a me proteger. Sinta aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Se sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, Me enviou pra te diga: eu tenho um chamado. Nós temos, Senhor. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. O Senhor nos chamou. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Senhor, olha essas vidas que estão prostradas perante Ti nessa noite. Quem chamou foi o Senhor. Quem vai capacitar e enviar será o Senhor. As jovens que estão aqui, Senhor, prostrados, tomando uma decisão de serem missionários, de serem meninos e meninas que transformarão a história da sua escola, a história da sua família. Então, em nome de Jesus, Senhor, reveste com o Espírito Santo, reveste com fogo, Senhor, esses jovens, essas jovens, esses homens, essas mulheres que estão tomando essa decisão nesta noite, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Reacende o fogo, reacende a chama,
reacende aquilo que um dia teve, mas que o tempo foi esfriando. Nessa noite, reacende, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Eu tenho um chamado, diga. Eu tenho um chamado. Nós temos, Senhor. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga mais uma vez, eu sei. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aqui estão, Senhor, teus filhos na tua presença. Eis-nos aqui. Usa-nos para o louvor e para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus o fortaleça nesse seu pacto, nesse seu voto com Ele, e te use poderosamente para a glória dEle. Amém. Irmãos, que palavra gloriosa. Eu estou emocionada. Quem aqui foi abençoado por essa palavra, irmãos? Eu estou impactada porque enquanto o pastor orava, eu lembrei de quantas vezes pessoas chegaram para mim, oravam e falavam: você é uma missionária. Você é uma missionária. E você fala assim: mas Senhor, eu não sei, eu não falo, eu não entendo muitas coisas, mas é isso, irmãos. Um dia, alguém orou por mim. Alguém dobrou os seus joelhos para orar por mim. Eu estou aqui, graças a Deus. E nós temos essa missão, irmãos. Nós fomos alcançados por essa graça. Nós fomos alcançados. Que possamos estar sendo preparados, irmãos. Todo dia é dia de você estar pronto para falar do amor do Senhor para o teu vizinho, para o teu colega da escola, do trabalho, em todo o tempo. Eu estava até falando com o pastor e pastora. Eu sento no consultório, eu falo, gente. Eu não quero nem saber, eu falo de Jesus, sabe? Eu, graças a Deus, assim, Deus tem me dado esse dom, né? De falar, falo mesmo, muito. E nós aqui temos o GA, né? Que é um grupo de amigos, que são as células. A minha casa foi a primeira, né? A célula que ia ser um piloto, célula piloto, mais de um ano lá. E por eu ser assim, essa pessoa expressiva, falar com muitas pessoas, né, lá no condomínio, eu moro num condomínio, e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem alcançado, mas outras células já estão acontecendo. Somos quantas, pastora? Muitas. Já somos em 9, de pessoas que são, até como eu, que falam, que conhecem, mas de pessoas que não, mas que estão fazendo o ID do Senhor, estão aceitando levar esse amor que te alcançou, irmãos. Tem noção? Nós gostamos tanto de ser abençoados. Nós gostamos tanto, sabe, de receber palavras de bênçãos, de alegria, que possamos estar preparados, porque nós também sabemos que não é todo o tempo essa alegria. E nós temos que estar preparados para dar ânimo, força, estender o ombro. O pastor falou na semana passada sobre o jugo, né? E a palavra de Deus nos diz que o Senhor... oh Deus, eu gravei e desgravei. Eu fiquei muito emocionada, irmãos, mas eu vou falar. Porque eu abri no começo a palavra de Deus em Efésios, que lá no versículo Efésios
4, no 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Que tenhamos essa humildade de reconhecer o grande sacrifício de Jesus por nós na cruz. Que possamos estar dispostos, irmãos, com o coração cheio de amor, um coração queimando por Jesus. Miguel, Betina, Vitor Hugo, Isabela, que já está nos Estados Unidos, né, pastora? Foi para estudar e está lá trabalhando com missões, com crianças. Eles fizeram a EMA, Escola de Missões para Adolescentes. São 3 anos, começaram em São Paulo, graças a Deus agora tem no Rio. E essa bênção que vocês viram aqui, buscando conhecer mais, aprender mais. E agora já temos muito mais, já temos outros que estão no nível avançado. Felipe Mateus, Cauã, a Manu, são 10, né? Ano passado nós mandamos 10 iniciando, pastor. O senhor conhece a Elma, né? Muito. Miguel, Betina, Isabela e Vitor Hugo já fizeram a viagem missionária para o Amazonas 2 vezes, sabe? Coração ardendo, queimando por Jesus. E é isso, irmãos, é a nossa missão. Todos nós somos missionários.